Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que infelizmente acontece demais nos nossos dias e também já foi algo que aconteceu, como a gente vai ver na Bíblia hoje. Bom, o nosso tema é desvio espiritual. Mas antes, vamos começar? Então, para falar sobre esse tema, nós vamos usar o texto de Números no capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como sementes de coentro, e a sua aparência semelhante à do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, como nós vemos aqui, podemos perceber como aquele povo era ingrato. O primeiro estágio que nós vemos nesse povo era a murmuração. A ingratidão deles era algo que era acima da média. Eles eram ingratos, eles eram maus e eles se queixavam das coisas que Deus já havia dado para eles. Porque, primeiramente, eles haviam recebido do Senhor a liberdade. Então, eles não pararam para pensar que eles estavam no deserto, mas eles estavam livres no deserto, livres da escravidão de Faraó. Eles não pararam para pensar que eles estavam comendo maná ali, que era o próprio pão dos céus, o pão que Deus enviava ali para sustento deles, onde tinha todos os nutrientes necessários, e que lá no Egito eles ficavam olhando que eles comiam pepinos, peixes, mas eles comiam aquelas comidas em julgo de escravidão. E hoje, infelizmente, esse cenário se repete quando muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós passamos no mundo. E aí nós ficamos pensando, nossa, nós passamos por isso e hoje nós não temos mais isso. Mas graças a Deus que nós não temos mais, porque hoje nós não estamos mais debaixo da dura servidão que Satanás impunha para a gente. Nós devemos nos lembrar como Deus nos sustenta e como Deus é aquele que cuida de nós. Porque ali no deserto era apenas um estágio, era uma passagem que o povo tinha que fazer, não era o final deles. E nós também, enquanto estamos aqui na terra, essa é apenas uma passagem. Não é o final, porque o final vai ser no céu, no reino celestial, mas também não é o início, porque no início nós estávamos ali no mundo, debaixo da servidão de Satanás. Então nós não podemos nos queixar, nós não podemos ser pessoas murmuradoras, onde vamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, olha, eu não tô gostando daquilo que o Senhor tem me dado. Aqui no caso eles nem falavam para Deus, eles já falavam com Moisés, eles já começavam ali entre eles mesmos a se engalfinhar, a querer algo ali para sustentar os próprios desejos e prazeres deles. Se nós não estamos alicerçados com Cristo e tendo o domínio do Espírito Santo, nós somos essas pessoas ingratas, más, arrogantes, soberbas. Então, nós precisamos extinguir essa prática das nossas vidas, a ingratidão. Outra coisa também que nós vemos aqui nesse versículo é a questão da ira do Senhor. Repare, queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então, nós já podemos perceber que logo no começo dessa história, onde antes mesmo do populacho, lembrar das comidas dos egípcios, o povo já estava ali sofrendo as consequências dos atos deles, que era a ira de Deus consumindo o próprio arraial. Então, nós devemos ter em mente que quando nós murmuramos contra Deus, ou então até pecamos contra Deus, as consequências vão vir dos nossos atos.
Porque Deus nos perdoa, mas a gente vai ainda ter a consequência, a colheita daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente praticou. Então, nós precisamos ser pessoas que vão pensar muito bem antes de agir. A gente não pode agir segundo as nossas emoções, segundo aquilo que a gente pensa, segundo aquilo que a gente acha certo, pois isso pode ser fatal para as nossas vidas espirituais. Nós precisamos ser pessoas que vão ser fiéis ao Senhor do começo ao fim. Nós não podemos nos entregar à amargura, à soberba, à ingratidão, às queixas ou às visões que a gente tem das coisas do passado. Nós devemos pedir para o Senhor limpar as nossas mentes, os nossos corações de tudo aquilo que a gente viveu no mundo. Então, nós também podemos perceber outra coisa que foi ficando cada vez pior na caminhada e muitas vezes eles podiam até não ter percebido, mas isso foi algo que influenciou também essa queda, esse desvio que eles tiveram. Nós precisamos pensar que enquanto eles estavam ali murmurando, tendo ali as consequências dos atos deles, o Senhor estava ali derramando até a sua ira sobre aquele arraial, sobre a vida deles. Moisés, ele também estava intercedendo. Eles pedem ali para Moisés interceder por eles ao Senhor. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Perceba que aquele que tinha vida espiritual ali, que era Moisés, no meio daquela multidão de pessoas, daquela nação inteira, o único ali que tinha aquele contato direto com Deus era Moisés. E o povo clamou a Moisés. Quando viu ali que a coisa estava ficando séria, que o Senhor já estava irado com eles pediram a intercessão de Moisés e Moisés intercedeu. Muitas vezes as pessoas vão pedir para a gente orar por elas. E é claro, às vezes elas vão se meter em coisas ilícitas, elas vão se meter em coisas que não eram para elas ter se metido, como muitas vezes nós também acabamos, infelizmente, nos metendo em situações que não era para a gente ter se metido. Mas nós precisamos ter em mente que a intercessão é aquilo que vai nos fazer cair na real. É aquilo que Deus usa para mostrar para nós mesmos o que está no nosso coração, aonde foi que a gente errou. Então nós precisamos ser pessoas que têm esse contato direto com Deus. Pessoas que vão clamar ao Senhor, pessoas que vão orar ao Senhor, pessoas que vão se derramar no relacionamento vivo com Deus para que Ele mostre para a gente o que é que a gente está vivendo e aonde é que a gente está errando. Vendo o povo as consequências dos atos deles, foram clamar a Moisés. E Moisés não agiu com indignação, Moisés não agiu como aquele povo tinha agido, com ingratidão ou até com vingança. Não, Moisés teve misericórdia e ele intercedeu a Deus por aquele povo. Ele intercedeu para que aquele povo fosse sarado, aquele povo fosse liberto de toda aquela situação. Nós também devemos perceber esse coração de Moisés, esse coração intercessor. Uma outra lição que esse texto nos ensina é a influência. A influência que muitas vezes as pessoas, as redes sociais, as coisas exercem sobre nós, como é o caso do populacho aqui nessa situação. Nós vemos no texto bíblico a menção que o populacho influenciou aquele povo a ter aqueles desejos das comidas dos egípcios, como nós vemos a seguir. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então nós percebemos essa influência daquele populacho, que influenciava aquele povo a querer as coisas do mundo. Nós precisamos examinar na nossa vida aquilo que nos faz ter desejo nas coisas do mundo, aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos faz querer retroceder a nossa caminhada com Cristo e eliminar isso de uma vez por todas nas nossas vidas. Nós precisamos ter a decisão de olhar somente para o Senhor, que é o consumador e o autor da nossa fé. Então, essa influência maligna deve ser algo que nós vamos lutar para extinguir ela de uma vez por todas de nós. Como que aquele povo deveria ter agido? Eles preferiram seguir os desejos do populacho do que seguir a Deus. E com esses desejos do populacho, nós também podemos perceber o desejo das coisas pecaminosas, o desejo pelo pecado. Ou seja, o que eles estavam pedindo podia não ser necessariamente um pecado, que era um alimento, a comida. Mas aquilo era algo que nos mostra que eles tinham saudade das coisas dos egípcios, saudade da cultura egípcia, saudade daquilo que eles viviam no Egito.
Então, nós precisamos eliminar das nossas mentes e do nosso coração aquilo que nos faz lembrar o pecado, aquilo que nos faz lembrar a ganância, a soberba, a prostituição, o adultério, a lascívia, tudo aquilo que nos faz lembrar daquilo que é uma memória pecaminosa, nós devemos extinguir das nossas vidas. Toda influência maligna nós devemos extinguir das nossas vidas. Ou seja, se preciso for, pare de seguir pessoas, exclua sua rede social. Eu sei que pode parecer muito forte falar isso, mas hoje muitas pessoas estão aprisionadas na rede social. E eu sei que muitas vezes é preciso nós darmos um tempo, não só na rede social, mas em muitas outras coisas que nos afastam de Deus, que tiram a primazia de Deus sobre nós. E eu também quero chamar a atenção de vocês para a lembrança maligna que aquele povo teve. Aquele povo, infelizmente, eles estavam com o coração no Egito. Eles estavam de corpo presente no deserto, mas nunca saíram do Egito no seu coração. Então nós precisamos querer ser libertos totalmente das coisas pecaminosas que nós vivemos lá atrás da nossa vida. Nós precisamos querer ter uma vida diferente, uma vida onde nós vamos seguir não os nossos próprios prazeres e deleites, mas aquilo que o Senhor quer de nós. E aquele povo, eles tinham essa lembrança, algo que eles cultivavam na mente e no coração deles e que fazia eles lembrarem do pecado, lembrarem daquilo que eles viviam no mundo. Nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos seguir as modas mundanas, as coisas mundanas. Nós precisamos ser renovados todos os dias pelo poder do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos viver uma vida diferente. Nós precisamos viver uma vida totalmente entregue a Deus, totalmente influenciada por Deus, pelas coisas do Senhor, ligadas com Ele, em relacionamento com Ele. Nós também praticamos uma coisa que aquele povo também teve, a ingratidão. Aquele povo era um povo ingrato, um povo que não dava valor naquilo que o Senhor já tinha dado para eles, mas eles queriam apenas aquilo que estava no prazer deles, no conforto deles. Então nós devemos orar para que Deus tire de dentro de nós toda ingratidão, para que o Espírito Santo limpe do nosso coração tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que funciona como uma lembrança maligna. Nós precisamos eliminar de dentro de nós. E também, essa ingratidão é algo que Deus odeia. Deus odeia quando nós somos ingratos. E nós também não podemos olhar para as coisas que o Senhor nos deu a preço de sangue, do próprio sacrifício de Jesus, e querer preferir aquilo que é de Satanás, aquilo que pertence ao diabo ou aquilo que a gente vivia no mundo. Enquanto aquele povo sentia saudade das comidas dos egípcios, saudade das coisas que eles viviam como escravos do Egito, eles nutriam uma ingratidão contra Deus. Eles nutriam uma distância de Deus. Nós não podemos ser pessoas assim. Nós precisamos todos os dias ter gratidão, amar a Deus, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele já nos tem dado. Nós precisamos querer estar perto de Deus e querer viver uma vida íntegra para Ele. E por nós também, nós precisamos ter esse desejo de viver uma vida mais parecida com a vida que Cristo viveu aqui na Terra. Nós precisamos ser pessoas ministradas, exortadas, pessoas diferentes daquilo que a gente vê no mundo. Nós precisamos ter o bom perfume de Cristo exalado em nós. Mas enquanto isso também, essa ingratidão, enquanto eles estavam ali nutrindo aquela raiva, aquela influência maligna também que o populacho tinha sobre eles, nós podemos perceber o sustento de Deus sobre a vida deles. Porque mesmo eles reclamando, Deus nunca parou de mandar o maná. Deus nunca deixou de mandar algo para sustentar eles. Então, repare que eles estavam reclamando de barriga cheia, porque Deus já estava dando suprimento, mantimento, onde tinha ali, como eu falei para vocês, todos os nutrientes necessários para sustentá-los. Eles não precisavam querer comer a comida dos egípcios, porque eles já tinham algo que Deus já tinha enviado para eles. Eles não estavam ali passando fome, passando necessidade no deserto. Vemos uma menção bíblica do maná, como que era esse maná, como que era a provisão que Deus mandava para eles, e não era qualquer comida, não era uma comida desprezível, não era uma comida ruim, era uma comida, como fala aqui na Bíblia, era um maná como sementes de coentro, e sua aparência semelhante à do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então nós podemos perceber
que aquele povo nunca parou de ser sustentado por Deus. E o maná não era qualquer comida, ele era uma boa comida. Uma comida que ia sustentar eles e uma comida que era aprazível, que era deliciosa. Então eles não precisavam ter aqueles desejos. Mas isso nos mostra que enquanto nós vivemos coisas com Deus e desejamos o céu, nós vamos estar gratos, contentes com Deus. Mas enquanto nós vivemos uma vida nutrida pela ingratidão, uma vida nutrida pela distância do Senhor, tudo aquilo que a gente viver com o Senhor vai ser algo pesado. Por quê? Não porque o Senhor não nos dá o que precisamos, mas porque a nossa mente já vai estar cauterizada, vai ser uma mente totalmente levada pelas coisas do mundo, pelas coisas vividas debaixo de jugo de escravidão. Então, quando nós nutrimos uma mente escrava do pecado, uma mente ingrata, nós vamos olhar para aquilo que Deus nos tem dado e vamos achar desprezível. Mas também podemos perceber a fidelidade de Deus no meio de tudo isso. Nós podemos perceber como Deus é bom, como Deus sustentava aquele povo mesmo durante aquela ingratidão, como Deus é aquele que nos mostra as verdades sobre nós, como Deus é aquele que nos mostra o que nós precisamos ouvir e não muitas vezes aquilo que nós queremos ouvir. Podemos perceber essa fidelidade de Deus estendida. E Deus foi fiel, Ele é fiel e Ele vai continuar sendo fiel. Porque esse é um atributo do caráter de Deus, da natureza de Deus, que ninguém pode mudar e não é algo negado, nem por Ele e nem pode ser negado por alguém. A fidelidade de Deus é algo que é derramado sobre as nossas vidas. Podemos ter certeza que Deus, Ele vai continuar sendo fiel. É como a Bíblia fala, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar, porque Deus não abandona os seus. Nós também podemos perceber que além da fidelidade de Deus, Deus também é justo, Deus também derramou o seu juízo sobre a vida daquele povo, como nós vemos no versículo 33. E nós também podemos perceber que mesmo quando aquele povo pedia carne, Deus saciou a vontade deles. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quebrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quebrote Atavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Então nós podemos também ver como o Senhor exerceu a justiça dele, o juízo dele sobre a vida daquele povo ingrato e mau. Então, nós não podemos seguir o caminho daquele povo e viver uma vida dissoluta como eles viviam, viver uma vida distante, uma vida de ingratidão, uma vida de perversão. Nós devemos viver uma vida de graça, uma vida que vai ser nutrida pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, e a nossa gratidão deve sempre ser estendida ao Senhor. Nós podemos perceber a praga, o juízo que Deus derramou sobre aquele povo. A consequência dos atos deles foi aquela praga que matou, com certeza, muitas pessoas. Aquele povo foi um povo que morreu pela cobiça das coisas do Egito, pela cobiça das coisas da escravidão que eles viviam no Egito. Então nós podemos ler que no versículo 34 diz: pelo que o nome daquele lugar se chamou Quebrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Então repare que aquele lugar que foi palco do desejo das comidas dos egípcios, da cobiça que aquele povo teve, foi o lugar que foi o sepulcro deles. Foi onde se encerrou a história de várias pessoas que foram mortas naquele dia por causa da sua cobiça. Porque eles cobiçaram algo que eles não podiam ter, algo que eles, na verdade, nem deveriam querer ter. Algo que ia matar não só a vida deles natural, mas a vida espiritual deles. Então, nós devemos ter cuidado, cautela, prudência e discernimento com os nossos desejos. Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós vivemos antigamente, nós não podemos ser guiados por aquilo que nós pensamos. Nós devemos ser guiados por Cristo, pela palavra do Senhor, que deve se derramar e se renovar sobre as nossas vidas todos os dias. E nós também podemos perceber uma coisa boa em tudo isso, um recomeço, uma partida, como a própria Bíblia diz. De Quebrote Atavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Aquele lugar que foi palco da morte deles, chamado túmulo de cobiça,
o povo partiu para um lugar chamado Povoado, para um lugar onde eles iam começar de novo, ter a oportunidade de recomeçar a vida deles, ter a oportunidade de ser diferente. Mas infelizmente nós conhecemos a história e não foi assim que terminou. Eles não quiseram mudar a vida deles, eles quiseram continuar naquela vida mesquinha e vazia, naquela vida de si para si mesmos. Sabe? Então nós devemos aprender com essa história e não ser pessoas guiadas por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós lembramos. Nós devemos ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo e pessoas que vão ter vontade, querer fazer a vontade do Pai, querer ser pessoas diferentes. E essa mensagem eu quero deixar com vocês, que nós não venhamos nos desviar para caminhos tortuosos, onde vai ser o túmulo dos nossos dias, onde vai ser o túmulo da nossa vida espiritual. Pelo contrário, deveremos partir para um lugar onde nós podemos habitar com o Espírito Santo, um lugar onde nós possamos ser renovados por Ele. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!